de oração. Veja, irmão, como é que Jesus faz? Jesus batizou a mulher, entregou para onde é que ela foi. Ela não foi para a campanha, atrás de carro novo, e nada. Quando a coisa é de Deus, ela pega o caminho certinho. Ela foi logo para o círculo da oração. Aleluia. Lá quando ela se ajoelha e começa a orar juntamente com as irmãs, ela começa a se alegrar na presença de Deus. As outras, porque viram como era que era o procedimento dela, olharam, observaram, acharam estranho, mas a dirigente, muito com sabedoria do céu, entendeu o que era que estava acontecendo. Quando terminou o período de oração, aquela senhora pediu a oportunidade, contou o testemunho, o que tinha acontecido, e naquele dia ela dobrou os seus joelhos e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E até hoje, porque eu tive a oportunidade de ir na casa dela em uma época da nossa convenção, e aquela mulher estava lá servindo a Deus em verdade e em espírito. Somente os salvos em Cristo é que podem desfrutar desta promessa. Glória a Deus. Esta promessa, meus irmãos, ela é muito melhor do que uma promessa que nós possamos receber neste período eleitoral, em que os candidatos estão prometendo os céus e a terra, mas no final não dão nem o inferno como herança, como determinado pregador diz. Mas esta promessa quem prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré, e Ele pode cumprir na sua vida. Se você é um crente salvo, se você é um crente genuíno e ainda não recebeu esta promessa, quem sabe nesta manhã você poderá ser alcançado por ela. É só você adorar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Essa promessa, meus irmãos, ela é uma promessa atual. Ela é uma promessa para o presente momento, porque foi o Senhor quem prometeu. 13:8 de Hebreus nos diz que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas eu já me deparei com alguns que em roda de conversa, eles vão trazendo outro tipo de doutrina e vão dizendo que o revertimento de poder são as nossas boas obras. O revertimento de poder é o nosso novo proceder, depois que nós alcançamos a fé em Cristo. Não, meus irmãos, isso faz parte das nossas qualidades como salvos em Cristo Jesus. Mas a promessa que o Senhor está falando, este revertimento de poder que o Pai está falando, é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial, o falar em outras línguas. E o Senhor, Ele é poderoso para operar no presente momento, na presente época, mesmo que alguém não creia e mesmo que alguém duvide, mas o Senhor é poderoso para operar. A nossa irmã contando como foi o seu testemunho ao ser batizada no Espírito Santo, e eu me lembrei de algo semelhante, de um determinado pregador que eu gosto muito, mas eu me atenho de citar o seu nome, ele já dorme na presença de Deus. Uma vez ele foi pregar em uma concentração em um dos estados do nosso país, e ele falou para a esposa lá de onde ele estava. Ele disse: eu vou retornar agora, já terminou a concentração, mas ora por mim, porque a previsão aérea do ar não está muito boa. E aquela família, aquela mãe chamou seus filhos e disse: olha, nós vamos orar. Pai de vocês está voltando de viagem e nós precisamos orar por ele para que o Senhor venha guardar. A mãe reuniu ali os filhos e começaram a orar, começaram a buscar a presença de Deus naquele culto doméstico. Jesus batiza no culto doméstico, irmão. Glória a Deus. Não é preciso a gente fazer campanha. Eu não estou falando contra isso, porque já foi dito aqui. Eu não estou dizendo que o nosso padrão, estou dizendo que tem fora, que não é, que é contrário à palavra do Senhor e que não traz edificação. Mas nós precisamos cultivar estes momentos em casa para buscar a presença de Deus. Eu acho que já tinha chamada para o ministério lá no culto doméstico também na casa. O púlpito lá que eu fazia era uma caixa de um fogão que eu botava e arrumava um pano branco, jogava ele assim por cima, e o microfone era uma escova que eu pegava e o meu sobrinho tudo era auxiliar. Eu não queria ser auxiliar, não. Eu era todo dirigido do povo. Aí depois que eu entrei mesmo, aí eu passei uns 11 anos como auxiliar, já foi para pagar. Mas não foi bom não, eu ainda continuo sendo auxiliar. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, precisamos ter este
maneira. Mas se lá na sua casa já tem um altar de oração, quando você vier para o templo, juntamente com os demais santos de Deus, pode ter a certeza, os céus vai se mover, porque a presença de Deus ela já está lá na sua casa. Aquela família começou a orar, e em um determinado momento, aquela mãe viu que uma das suas filhas estava para ser batizada no Espírito Santo. Ela chegou, colocou a mão na cabeça da criança e disse: Jesus, cumpre a promessa na vida da minha filha. E aquela menina começou a falar línguas estranhas, como a evidência do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. No culto, foram deitar. Lá por umas tantas da madrugada, aquele pregador chegou em casa, contou para a esposa o que tinha acontecido. Na viagem de avião, lá em determinado momento, o avião quase que caía. A tempestade foi grande, quase que o avião despencava. Mas eu senti que quando vocês estavam aqui olhando por mim, Deus me deu um livramento. Glória a Deus, aleluia. O revestimento de óculos faz isso, meus irmãos. Ele nos leva à presença do Senhor nosso Deus, e Ele é atual. Se você quer ter as maiores experiências da sua vida, comece lá na sua casa. Separe um tempo para Deus na sua casa. Separe um tempo para Deus durante o dia. Alguém passa o dia todo e diz: eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas quando chega a noite no templo, ou quando tem uma festa como essa, ele quer que tudo aconteça, mas ele não fez a sua parte. Culto, meus irmãos, é algo que é feito por cada um de nós. Não adianta eu não fazer a minha parte, porque nada será feito. Mas se eu espero, se eu cumpro com a minha parte, se eu coloco a minha vida na presença do Senhor nosso Deus, os céus irão se abrir, e a glória do Senhor ela será manifesta, porque o Senhor ainda opera no presente momento. Glória a Deus, aleluia. Os meus irmãos e minhas irmãs, entender também que é preciso permanecermos no local determinado pelo Senhor para sermos contemplados por esta promessa. Atos capítulo de número 2 e o versículo de número 8 nos diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Alguém que quer receber o poder do alto não deve se ausentar da presença de Deus. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 25, nos diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quem quer ser revestido de poder, irmão, não deve sair da presença, não deve sair da posição. E eu não estou falando do espaço físico somente, eu estou falando da sua vida, da minha vida diária, que eu devo ter na presença de Deus. Se eu quero receber poder do alto, se eu quero ser revestido do poder do Senhor, eu não posso sair da presença de Deus. Eu devo estar na presença de Deus. Mas tem alguém que muitas vezes sai da presença de Deus, passa o dia todo fora da presença de Deus e quer ser alcançado pelo revestimento de poder. Isso será difícil ou quase impossível, porque você não está na presença de Deus. Mas se você continuar, se você perseverar em estar na presença de Deus continuamente, você vai ser alcançado pelo poder do Senhor, você vai ser revestido pela glória do Senhor. Não pode sair da presença de Deus. Aleluia. Tem tanta gente por aí que está em nosso meio, meus irmãos, e que estão vivendo uma vida totalmente descompromissada, uma vida totalmente ausente da presença de Deus. Pessoas desta forma não serão revestidas nunca do poder do Senhor. Mas se você continuar na presença de Deus, se eu continuar na presença de Deus, o Senhor ele vai visitar a nossa vida, o Senhor vai visitar as nossas almas, e nós seremos cheios do Espírito Santo do Senhor. É aqui que nós devemos estar, é aqui que nós devemos permanecer. Glória a Deus, aleluia.
Mas alguém encontra uma companhia e diz assim: não, vem para cá, vai dar certo aqui, dá para nós dividir, não precisa essa coisa toda, não é preciso esse radicalismo todo, não é preciso pegar a Bíblia ao pé da letra, faz só por uma metade, porque Deus é amor e o Espírito Santo se move no coração de todos. Outro Espírito, o Espírito de Deus, ele não comunga com aquilo que não agrada a ele. Logo, nós que fomos salvos, nós que fomos libertos, precisamos estar na posição que ele nos chamou, na posição que ele determinou para a nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, não saia da presença de Deus. Glória a Deus. Não saia da presença do Aleluia. Senhor. Não saia do local da bênção, mas vem para o meio, vem para a presença do Senhor, vem para um local onde Deus, ele deseja manifestar-se fortemente na sua vida. Bendito seja o nome do Glória Senhor. a Deus. Para todo sempre. O Aleluia. revestimento de poder, meus irmãos, ele é necessário para que nós venhamos manter com qualidade a nossa vida espiritual. Eu falei no início da palavra que uma das qualidades, que uma das características do genuíno avivamento, do genuíno revestimento de poder, é nos fazer parecidos com Cristo, é fazer com que nós a cada dia estejamos, melhor dizendo, na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia. Lá, meus irmãos, nos Gálatas, na carta escrita aos Gálatas, no capítulo de número 5 e no versículo de número 16, a palavra do Senhor nos diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. O crente que é revestido de poder, o crente que vive na presença de Deus, o seu comportamento é diferente, e ele não anda conforme a orientação do mundo, ele não anda conforme o que o mundo estabelece como regra de vida para a sua vida, ele anda guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Ele anda guiado pelo Senhor. Meu Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu diga? Como é o meu proceder nesta situação, Senhor? É desta forma que o crente que vive um genuíno avivamento, ele anda dominado pelo Espírito, ele vive direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, a cada dia deste revestimento para manter esta constância na nossa vida espiritual. Não é só aqui na festa, não é só quando nós aceitamos a fé, mas enquanto Jesus não voltarmos, nós precisamos estar na presença de Deus, dizendo não para o pecado, dizendo não para aquilo que não agrada ao Senhor. E como podemos fazer isto? Da nossa própria força não temos condição, porque nós somos inclinados para o mal continuamente, mas a presença de Deus, ela estando na nossa vida, a glória de Deus, ela inundando o nosso viver, nós teremos condição de nos manter firmes no propósito, nós teremos condições para nos manter na presença de Deus em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos deste revestimento do alto, para que nós venhamos ter qualidade na nossa vida espiritual. Não podemos viver uma vida espiritual anêmica, não podemos viver uma vida espiritual fragilizada, não, meus irmãos. Ser crente hoje e depois amanhã, já quando a gente vê, pergunta como é que está a fé. Ah, eu não sei mais como é que eu estou. Tu és salvo? Não sei, Deus é que sabe. Não, meus irmãos, crente não é para andar desta forma, dormente. Crente não é para andar desta forma. Hoje é de um jeito, amanhã está de outro. Não, meus irmãos, se somos revestidos de poder do alto e precisamos deste poder, é para que a cada dia, quando eu olhar para ti, quando você olhar para mim e perguntar: meu irmão, a paz do Senhor, como é que você está? Meu irmão, eu estou bem, apesar da dificuldade, mas eu estou caminhando para o céu, e não tem nada que me empate a minha caminhada, porque eu estou firme
para desempenhar alguma atividade na igreja, para desempenhar esta função aqui na obra, mas não será eficaz, não terá um sucesso determinado. Mas quando se tem o poder do alto, quando nós temos o revestimento do alto na nossa vida, podemos ir com aquilo que nós adquirimos como conhecimento, como bagagem, que vai nos auxiliar na realização da obra. Mas quem nos dá o poder, quem nos dá a graça para nós fazermos a obra com poder e termos vitória e termos sucesso, é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. É o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Dá para ver que aqui teve oração para se realizar essa fertilidade. Dá para se sentir que teve busca ao Senhor para se realizar este trabalho. E eu não falo isto, meus irmãos, querendo fazer média, mas trazendo aos primórdios de algo que era nosso. Antigamente, para se fazer uma fertilidade como esta, se fazia no mínimo uma campanha de 30 dias de oração, para que o Senhor viesse se manifestar em nosso meio. Graças a Deus que aqui foi feito, mas em muitos lugares por aí, a campanha que se faz é para fazer quem é que nós vamos trazer, quem é que está na alta, quem é o pregador, quem é a cantora, quem é a fulana. Não, vamos trazer aqui em Teresina, não dá certo, não vai trazer gente, não vai vir o público, mas vamos trazer lá do São Paulo, vamos trazer dos Estados Unidos, vamos trazer de tal local, porque é esse povo que vai trazer o movimento. Mas se não tiver a oração, se não tiver o poder do alto, nada será feito. Mas se tiver o poder do alto, meus irmãos, pode ter a certeza que a obra será feita com poder, pode ter a certeza que a obra será realizada, e o nome do Senhor, ele será glorificado. Daqui o presbítero Moisés, e se lembra de uma época em que nós fomos líderes de mocidade ali na congregação do bairro São Pedro, e fizemos uma fertilidade. Lá foram não sei quantos dias de oração, aí marcamos uma vigília, levamos o povo para o sítio. Quando chegou lá, meia-noite, a mocidade, aquele negócio todo, eu me afastei e fiquei olhando assim. Eu disse: meu Deus, nós que estamos na organização, estamos tudo morto e cansado, porque passamos o dia correndo para organizar esse evento, essa vigília. Talvez eu não dei, talvez eu não dei conta de orar aqui 10 minutos. E esse povo, será que vão orar, meu Deus do céu, a noite toda? Ah, meus irmãos, ainda bem que a obra é do Senhor. E essas coisas acontecem para desestruturar o nosso pensamento e entendermos que a cada dia é o Senhor quem faz, é o Senhor que opera, e é o seu poder que opera em nosso meio para fazer com que a obra seja feita. Meus irmãos, começou aquela vigília por volta da meia-noite, caiu Pentecoste no meio daquela juventude, os jovens começaram a orar, jovem não aguentou de tanto poder que caía pelo chão, foi até por volta das 5 horas da manhã, nós glorificando e exaltando o nome do Senhor. Após aquela vigília, tudo aquilo que nós intentamos fazer para o Senhor, com aquela juventude durante aquele ano, foi feito com alegria, foi feito com sucesso, porque era o poder de Deus que estava direcionando, era o poder de Deus que estava agindo para a glória do nome do Senhor. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, nesses últimos dias. É isso que nós precisamos para este momento, é de poder do alto para fazer a obra de Deus com poder. Eu não sei de tudo, você não sabe de tudo, mas o Deus a quem nós servimos é poderoso, e é Ele que nos habilita para esta obra, é Ele que nos habilita para fazer este grande chamado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Em Marcos capítulo de número 16, dos versículos de número 15 até o versículo de número 20, nós vemos aqui a demonstração do Senhor, nos trazendo em mente de como nós precisamos ser revestidos do poder do alto para fazer esta obra. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Glória a Deus, aleluia. É de poder do alto que nós precisamos, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É de poder do alto que nós precisamos para realizar a obra do Senhor. Talvez alguém possa dizer, mas eu peguei esta função na igreja e ainda não tive, ainda não vi um progresso, ainda não vi algo de extraordinário ou um crescimento satisfatório. Faça essa análise, meu irmão. Será se você, será se eu não estamos trabalhando na nossa própria força ou no nosso próprio conhecimento? Se assim estamos fazendo, nesta manhã o Senhor, Ele me trouxe e te trouxe aqui para derramar poder na sua vida, para te revertir na glória, para te revertir no poder do alto e te dar habilidades para você fazer esta obra. Na minha época, na congregação onde eu aceitei Jesus, tinha uma irmã que não sabia ler nada, nenhum livro ou nenhum tipo de literatura, ela não tinha como ler porque ela não sabia, mas a Bíblia ela lia e os hinos da harpa ela cantava. Sabe quem foi que ensinou? Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que dá habilidade para nós realizarmos esta obra, mas para isso precisamos cultivar a sua presença e o seu poder na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Deus para todo sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, somente por uma vida piedosa, uma vida termos temor a Deus, somente por uma vida de dedicação ao Senhor, é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Lá na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo de número 5 e o versículo de número 16 até o versículo de número 23, eu vejo aqui, meus irmãos, esta vida piedosa, esta vida de dedicação, esta vida de devoção que nós precisamos ter para com o Senhor nosso Deus, para que nós venhamos ser alcançados pelo revestimento do poder do alto. Versículo de número 16: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não enxergais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém, meus irmãos, que quer ser revertido de poder do alto, ele precisa orar, ele precisa ler Bíblia, ele precisa ser grato a Deus, ele precisa buscar a presença do Senhor. Ele não pode de forma nenhuma deixar de lado as manifestações do Espírito Santo. Ele tem que reter tudo aquilo que glorifica ao Senhor nosso Deus. Ele tem que colocar de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor e deve ser santo em todas as áreas da sua vida. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Santidade, meus irmãos. Aleluia. Santidade no falar, santidade no cantar. Glória a Deus. Santidade no pensar, santidade nas nossas Aleluia. atitudes. Em todos os momentos, aquele que deseja ser revertido no poder do alto, ele precisa seguir por este caminho. Ele precisa seguir por esta forma, por esta maneira que o Senhor ele nos orienta. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, servir a Deus e não fazer nenhum esforço, isso não é de grande valia. Mas quando nós, meus irmãos, nos colocamos na presença do Senhor, quando nós colocamos a nossa vida para a glória do nome do Senhor, podemos ter a certeza que o Senhor ele nos alcançará com a sua unção. O Senhor nos visitará com o seu poder, porque a nossa vida está sendo para a honra e para a glória do seu santo e do seu eterno e maravilhoso nome. Precisamos fazer essa diferença, meus irmãos. O mundo deseja ver esta diferença, mas acima de tudo, nós precisamos mostrar para nosso Deus que de fato e de verdade nós somos separados, de fato e de verdade nós estamos servindo e glorificando o seu santo e maravilhoso nome. Aleluia. Glória a Deus. Para encerrar, meus irmãos, nesta manhã, nós precisamos ser cheios até o arrebatamento da igreja.
Glória a Deus, aleluia. Levítico 6:13 nos diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Glória a Deus. Preparando, meus irmãos, esta palavra para hoje, amanhã, para o dia de hoje, lendo alguma coisa, eu busquei algo bem, que já se passou, lá pelo ano de 2022, uma das nossas lições da Escola Bíblica Dominical, aí um trechinho que tinha nesta lição, um comentário do saudoso missionário Eurico Bernstein, um homem de Deus que muito foi usado pelo Senhor em nosso país na pregação do Evangelho, e um homem muito devotado à oração e à vida espiritual. Ele diz assim: na antiga aliança, o sumo sacerdote era encarregado de cada manhã pôr em ordem as lâmpadas, mantendo-as sempre acesas. Na nova aliança, Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, e quando mantemos íntima comunhão com Ele, o fogo que se acendeu no momento da salvação, ele é constante na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Foi o que eu falei em um momento ou outro aqui nesta palavra. Quando, meus irmãos, eu mantenho uma vida de comunhão com o Senhor, eu não estou falando de radicalismo, eu não estou falando de legalismo, eu não estou falando de fanatismo, eu estou falando de algo equilibrado, porque a fé que nós recebemos do Senhor, ela é uma fé que nos dá poder para nós sermos crentes, para nós sermos santos em todas as esferas desta sociedade. Não é alguém dizer: não, eu sou santo, então eu tenho que me separar, eu não posso falar com fulano, eu não posso estar no meio de Beltrano. Você não pode fazer o que eles fazem, mas você estando lá no meio deles, você deve ser uma luz. Glória a Deus, aleluia. Você deve ser alguém que vai comunicar as verdades para aqueles que estão perdidos. Estando nesta condição, vivendo em comunhão com o Senhor, a sua vida cada dia vai ser transbordante da presença do Senhor. Vai se passar os anos, vai se passar as épocas, e todas as vezes você vai estar aguardando a volta de Jesus. Como é que você está? Eu estou aguardando Jesus. Como é que você está? Eu estou esperando a promessa. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou esperando o Senhor. Aleluia. O resultado é de uma vida cheia, de uma vida transbordante na presença do Espírito Glória a do Senhor. Deus, aleluia. Esta manhã, meu irmão e minha irmã, o Senhor ele te trouxe para te renovar ainda mais. O Senhor ele te trouxe para mais uma vez te encher do seu poder e te encher da sua glória. É só você se ligar na presença do Senhor nesse presente momento. Mas você pode dizer: pastor, eu estou com alguma debilidade, eu estou com alguma falha, eu não posso ser alcançado por esta promessa. O Senhor Jesus é aquele que perdoa, e Ele está nesta manhã Aleluia. para fazer uma nova aliança contigo, para fazer uma nova aliança de santidade, de comunhão contigo. E você, assim fazendo, é só dar lugar, porque o Senhor ele vai te visitar, o Senhor ele vai te renovar, porque o Senhor não quer ver você parado, estagnado ou pensando em parar na caminhada. Não é hora de parar, não é hora de desanimar. Jerusalém já está logo ali, Canaã já está logo ali, e nós precisamos chegar lá. Mas para isso, seja cheio da glória do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Que o Espírito do Senhor continue falando melhor aos nossos corações. Com a permissão do pastor da congregação, meus irmãos, fiquemos de pé. Vamos orar. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, eu creio que ela falou com você. Se essa palavra falou com você,
rádio, irmão, que a gente não entende. Eu boto na rádio. Aí eu às vezes estou andando com a esposa e botando aquele moído, aquele negócio, e vai, vem, rapaz. Eu estou pelejando, faz lá para entender o que é que eu te amo.